Saudações a todos e um feliz Dia das Bruxas, ou Halloween, para quem prefere o termo no original. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Omni e esse muito mais do que especial. Alguns de vocês já sabem disso porque viram um vídeo lá no MGF ano passado ou retrasado, mas para aqueles que por acaso ainda não sabem, eu estou fazendo este especial de hoje como uma releitura de um vídeo antigo que eu já fiz. Na verdade, eu acho que essa é a quarta instância desse vídeo, para falar bem a verdade para vocês. Eu acho que eu já fiz 3 versões anteriores dele. A primeira é indizivelmente horrorosa, a segunda era simplesmente ruim, a terceira, que é essa que estava disponível no MGF até então, era boa no texto, boa nas informações, mas também aquém na parte de tudo o resto. E essa aqui eu espero que seja a versão definitiva. E é aí que vocês entram para me ajudar a avaliar se eu consegui o meu intuito ou não. O vídeo de hoje será o segundo especial da Omni sobre a história do Halloween, sobre a história desta data conhecida como Dia das Bruxas ou Dia do Saci no Brasil também, por uma questão de valorização do folclore nacional. Hoje eu vou falar a respeito das origens históricas, das origens das principais características, das principais tradições, dos principais ícones e de que forma aconteceu a evolução histórica dessa data desde a antiguidade até os dias atuais, passando por eventos importantes, inusitados, até curiosos, que têm a ver com essa data, alguns dos quais vocês talvez nem imaginem, até que a gente tenha um panorama completo sobre essa festividade que não é tão visada no Brasil, pelo menos não fora de escolas de idiomas e de pubs temáticos ou festas correlatas. Mas antes de começarmos o vídeo propriamente dito, como sempre eu peço a todos que curtam este vídeo aqui, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem este material assustador com seus amigos que gostam desse tipo de temática e considerem a contribuição direta com o canal via Pix. O QR Code está aparecendo agora no canto superior esquerdo da sua tela. Se quiser ajudar o canal, é só apontar para ele e escaneá-lo com a sua câmera. Com isso tudo dito e fora do caminho, vamos começar a falar a respeito da história completa desta data, a história do Halloween. O Halloween, também conhecido tradicionalmente no Brasil como Dia das Bruxas ou, em uma releitura mais recente, como o Dia do Saci, como uma tentativa bem intencionada de valorizar a cultura e o folclore nacionais, tentativa essa com um grau de sucesso difícil de aferir e que não pretendo comentar, não é muito celebrado em terras brasileiras, sendo largamente desconsiderado fora de ambientes bastante específicos, como escolas de idiomas, pubs temáticos e clubes e sociedades fechadas, locais que tendem a ter uma microcultura mais orientada para temas ligados ao estrangeiro, em especial a nações anglófonas, e isso me parece bastante razoável. O Halloween, sua atmosfera, sua proposta e mesmo seus métodos não fazem mesmo parte do dia a dia do brasileiro médio, que nem entende nem parece sentir muita falta de celebrar um feriado que é assim tão diferente do que tudo o que conhece em seu dia a dia, algo que não acontece, por exemplo, com o Natal, outra data comemorativa que possui diversos exemplos iconográficos bastante distintos daqueles ligados ao Brasil em geral, mas que é ainda assim bastante celebrada, mas eu divago. O caso é que, fora do Brasil, em especial em nações como o Reino Unido, a Austrália, a República da Irlanda, o Canadá, a Nova Zelândia e, sobretudo, nos Estados Unidos da América, o Halloween é não apenas uma celebrada e afamada tradição anual, como uma das datas comemorativas que mais movimentam pessoas, paixões, sonhos e dinheiro em todo o ano, com um sem número de demonstrações de apreço pela atmosfera sombria e disruptiva da data na forma de festas, reuniões, paradas, organização de casas mal assombradas, espetáculos, eventos temáticos em séries e jogos e de outras várias formas. Sendo assim, não é preciso nem dizer que essa é uma data comemorativa que deve ser compreendida por todos nós, ainda que não faça exatamente parte da nossa realidade cotidiana, pois ela exerce uma influência poderosíssima na cultura e nas mentes dos povos de algumas das nações mais importantes do mundo, que por sua vez possuem a capacidade de influenciar a cultura mundial como um todo. Ou seja, os ecos da cultura do Halloween também nos atingem de certo modo, quer queiramos ou não. Afinal de contas, quem dentre vocês nunca assistiu Sexta-feira 13 ou um dos filmes de horror estranhamente adoráveis de Tim Burton, não é verdade?
Sendo assim, o vídeo de hoje, uma releitura completa de um vídeo antigo que fiz ainda nos tempos em que a Omnipédia original ainda existia, será inteiramente dedicado a cobrir toda a história desta data, enumerando seus mitos de criação, apontando sua trajetória através do tempo e do espaço, desde suas origens sinistras no continente europeu de outrora, apontando as origens e características de muitos dos ícones mais reconhecíveis e aclamados da data, até chegarmos à sua realidade atual, na qual se tornou um dos feriados mais aguardados de todo o ano nos calendários de muitos, inclusive no meu próprio, muito embora eu celebre a data sozinho, e quando causou um impacto tamanho nas vidas de um número tão grande de pessoas que veio a se tornar, em essência, o catalisador maior dos medos e das emoções mais primais de milhões de pessoas. Sejam todos bem-vindos a mais um Omnipédia especial, o especial Halloween. Parte 1. Origem. O nascimento do Halloween enquanto ideia, antes mesmo de ser considerado como uma data festiva, está íntima e diretamente ligado à cultura e às tradições antigas dos povos celtas que se espalhavam pelos mais diversos cantos do continente europeu há mais de 4.000 anos. Eram considerados os principais rivais do Império Romano no contexto da região e, de certa forma, influenciaram a cultura europeia de maneira geral pela simples força de suas tradições. Os povos celtas do período eram sociedades fortemente agrícolas, como era natural naquele período histórico, e por isso mesmo, sua própria concepção da passagem do tempo e da marcação de dias, meses e anos era influenciada e ditada pelos ciclos agrícolas. Para os celtas, os anos se dividiam em duas metades distintas, uma mais luminosa, o tempo de fartura, abundância, segurança, fartas colheitas e de um otimismo relutante pelo futuro, que compreendia o período da primavera e do verão, além de um pouco do outono, quando as coisas do chão brotavam e floresciam e o alimento era tão assegurado quanto se poderia ser dentro desse contexto, e uma mais sombria, fria, incerta, perigosa e assustadora, além de mais implacável, que compreendia a maior parte do outono e todos os meses de inverno. Nesse período mais sombrio e frio, as flores e as plantas morriam, os animais hibernavam, predavam a si mesmos e aos humanos ou simplesmente definhavam, e toda a noção de fartura ou segurança dada por aquela porção luminosa do ano desaparecia por completo, e as sociedades agrícolas se entregavam ao pessimismo e às incertezas quanto à própria questão da sobrevivência, tanto individual quanto coletiva, pois afinal de contas, em um ambiente frio, escuro e com um sério risco de insegurança alimentar, quem é que poderia verdadeiramente ter certeza de que sobreviveria para ver o próximo desabrochar da primavera? Dentro desse período sombrio do ano, que representava mais ou menos a sua segunda metade no hemisfério norte do mundo, onde os celtas e os outros povos europeus habitavam, havia um feriado entre eles, chamado de Samhain, que era celebrado sempre ao final do mês de outubro e que fora criado para comemorar o início de um novo ano e de um novo ciclo agrícola, marcando também a última possibilidade de uma colheita tardia antes que o tempo esfriasse demais para que plantar qualquer coisa fosse possível até o ano seguinte, tornando a estocagem de comida vital para que as comunidades não entrassem em colapso até a volta do calor. Por conta disso, o Samhain sempre teve uma atmosfera meio assustadora e fúnebre associada a si, pois afinal de contas, ele marcava a abertura do período mais perigoso e incerto do ano para pessoas comuns, e não era nada incomum que também sinalizasse o início do período de maior morticínio entre as pessoas nas comunidades da época, fosse por inanição, pelo frio ou por outros fatores de risco associados ao período. Diante desse quadro de frio, escuridão, incerteza alimentar e mortes mais constantes e prováveis, não chega a espantar que as pessoas rapidamente tivessem começado a associar o período do Samhain com o sobrenatural. Afinal de contas, se tantas pessoas estavam morrendo nessa época do ano em intervalos curtos de tempo, para onde é que suas almas iriam depois disso? Será possível que, nessa época, a linha que separa o mundo dos vivos, habitado pelos celtas, do mundo espiritual, a morada dos fantasmas, se torna mais tênue, o que explica tantas mortes e tantas desgraças? Ao menos, essa era precisamente a crença desses povos. Para os celtas, durante o período do Samhain, a fronteira entre o nosso mundo e o mundo da morte se tornava difusa, e isso fazia com que tanto os vivos pudessem, sem aviso, acabar caindo no além por acidente, quanto permitia que os mortos conseguissem perambular com mais facilidade pelo mundo físico, em especial nos locais mais ermos, isolados, florestados e escuros, onde esse tipo de aparição era mais provável.
Sendo assim, os mais velhos e sábios em suas comunidades eram sempre categóricos em recomendar aos mais jovens que, durante o período do Samhain, mantivessem sempre a guarda alta, tivessem muito cuidado com onde perambulavam e, principalmente, que abandonassem o mínimo possível a convivência do clã, para que pudessem se proteger mutuamente dos horrores indizíveis do outro lado. Nesse sentido, para manter tanto o frio quanto a escuridão e o medo afastados, já que o próprio clima e a atmosfera ao redor deles haviam se tornado mais soturnos, os celtas tendiam a acender enormes fogueiras por toda parte, para que a dádiva luminosa dos deuses mantivesse o mal à distância, enquanto eles faziam seu melhor para louvar as suas divindades e para sobreviver até que o período da fartura retornasse. Contudo, esse costume de se reunir em torno de fogueiras durante as horas do frio e escuro dos povos antigos, apesar de fazer bastante sentido em um primeiro momento, também acabava por lhes render um outro problema. Para além de temerem aos fantasmas e espíritos, eles também eram forçados a lidar com enxurradas de medonhos morcegos negros que revoavam por sobre suas cabeças, com pouco ou nenhum interesse em seu bem-estar ou paz de espírito. Isso tendia a acontecer pois as chamas, naturalmente, brilhavam e atraíam com isso enxames de insetos voadores, que eram por sua vez predados pelos morcegos, que eram atraídos por eles, infestando os entornos dos fogos com tais animais e aterrorizando os humanos antigos. Isso, aliás, ajuda a explicar por que os morcegos se tornaram um dos símbolos mais reconhecíveis e mais associados ao Halloween de maneira geral, estando presente inclusive em todo tipo de decoração temática. Eles foram um dos primeiros símbolos associados à data, ainda nos tempos do Samhain pagão, com os humanos acreditando que a presença massiva desses animais nessa época significava que eles estivessem, de algum modo, a serviço dos espíritos malignos que os assolavam. Isso se não fossem os próprios espíritos encarnados, e essa crença na possibilidade de que os morcegos fossem criaturas disfarçadas, aliás, teria uma derivação interessante em tempos mais recentes, conforme veremos mais adiante no vídeo. Outro tipo de animal selvagem da fauna europeia muito associado a esta data é o lobo, velho conhecido dos europeus nas porções mais ao norte do continente, mas que na realidade se espalhava por boa parte do território continental naqueles tempos. E os motivos pelos quais os lobos se tornaram também vinculados à iconografia típica da data passam, em minha visão, pelo fato de serem por si mesmos um dos maiores terrores e um dos maiores perigos para estes homens, que viviam especialmente em ambientes e zonas rurais, onde ataques desses perigosos predadores não eram nada incomuns, e pelo fato de serem criaturas de hábitos noturnos, enchendo as noites frias do outono e do inverno com o som de gelar o sangue de seus uivos, especialmente em momentos de lua cheia, o que fez com que o homem europeu antigo associasse a presença de lobos à de espíritos malignos, tanto quanto associou os morcegos, contribuindo para que eles se tornassem parte do conjunto de símbolos mais reconhecíveis do Halloween desde então. Outro elemento que está na base da construção da identidade do Halloween tal como o conhecemos vem de um pouco mais a sul, nas terras do Império de Roma, e se apresentava na forma da Festa da Lemúria, um dos muitos festivais do calendário romano, que ao contrário da maioria de suas contrapartes, não celebrava grandes feitos cívicos, aniversários de imperadores ou festividades em honra a algum deus, mas sim a memória daqueles que já haviam partido deste mundo. Em torno de todo o dia 13 de maio, os romanos conduziam uma série de rituais elaborados que tinham como objetivo principal manter as almas iradas daqueles que já haviam morrido devidamente calmas, para que não exercessem sua vingança sinistra contra os vivos, na forma de pragas e outros tipos de infortúnios. Para alcançar isso, era principalmente costume entre os romanos despejar leite fresco por sobre os túmulos, ou deixar pequenos bolos de grãos e mel como oferendas aos espíritos, como forma de nutri-los, simbolicamente, esperando assim agradá-los e tranquilizá-los. E naturalmente, aí já podemos enxergar mais uma origem provável de outro dos elementos mais comuns do Halloween moderno. O costume de subornar diabretes e outras ameaças em potencial com ofertas de guloseimas para mantê-los aplacados, mas obviamente falaremos mais sobre isso mais adiante. Dessa forma, tanto a Lemúria romana quanto o Samhain celta, ainda que não ocorressem em datas próximas do ano, sobreviveriam nas mentes e nos imaginários de seus povos e até mesmo sofreriam algumas influências mútuas através do contato entre os romanos e os celtas, geralmente através das vias da guerra e da conquista territorial, mas seria ainda um outro evento, posterior e alheio a esses dois contatos, o grande responsável por transmutar ambas as datas em algo novo, diferente e até mesmo mais reconhecível para nós nos dias de hoje.
o advento do cristianismo no continente europeu, com a conversão do Império Romano a essa fé oriental e o início da Era Medieval, quando a ordem representada pelo assento dos Césares foi rompida e um novo capítulo na história do continente europeu começou a ser escrito, inclusive no que diz respeito a essas datas fúnebres e macabras, graças em boa medida a uma série de decisões estratégicas e convenientes da instituição que surgiria para, essencialmente, assumir o lugar deixado vago pelos imperadores romanos do passado, a Igreja Católica Apostólica Romana. Parte 2. O Halloween na Era Cristã. Quando o Império Romano, em sua porção ocidental, finalmente ruiu perante as invasões dos povos ditos bárbaros vindos de mais a norte, em 457 da Era Comum, tendo seu antigo território fragmentado em centenas de pequenos reinos, clãs, tribos e outras organizações políticas independentes e semi-independentes, que passaram séculos contendendo entre si em nome do poder, no que alguns historiadores costumam denominar como a Idade das Trevas, a única instituição no continente a conseguir se manter suficientemente coesa e forte para levar adiante o antigo legado do governo romano de algum modo era a Igreja Católica, sediada na antiga capital imperial, que além do aspecto político, era também a grande mantenedora e organizadora da fé cristã no mundo físico, uma vez que os papas dessa igreja eram os sucessores do pontífice primordial, o apóstolo Pedro, considerado como fundador da igreja e intimamente associado à figura dos imperadores romanos posteriores, pois se existe algo verdadeiro a ser afirmado sobre o Império Romano em seu período cristão é que a linha entre o secular e o religioso era, quando muito, fina e indistinta, e não havia verdadeiramente uma divisão entre o poder político e o poder sobrenatural. Por isso, naturalmente, os papas se consideravam como os descendentes dos imperadores, quase como os novos Césares, o que significa também dizer que se consideravam como os líderes legítimos de todos os europeus e de todos os cristãos, ao menos no aspecto religioso, e nesse sentido, esforços imensos foram empreendidos por essa instituição para preservar e aumentar seu poder, secular e religioso, sobre o continente, garantindo também sua riqueza e sua influência no processo, pois naqueles tempos, os papas não eram apenas figuras de caráter religioso, mas também literais senhores de terras e, por vezes, até mesmo comandantes militares, mas essa é uma história que foge dos propósitos do vídeo de hoje. O que nos cabe entender para nossos intuitos aqui é que, em nome de seus esforços para conservar a cristianização da Europa mesmo em face do momento de profunda turbulência e, por consequência, para conservar seu próprio poder, a Igreja Católica precisava encontrar meios de manter ou converter os mais diversos povos que agora ocupavam os territórios por toda a Europa à sua fé e aos seus ditames, para que pudessem continuar exercendo também seu poder político superior. Nesse sentido, os papas sabiam bem que a tarefa de converter os pagãos ignorantes e de doutriná-los nos mistérios da fé seria muito mais simples caso lançassem mão de elementos religiosos e culturais que tais pagãos já conheciam e já tinham em alta conta. Pois enquanto a alta teologia discutida nos corredores dos palácios episcopais faria pouco ou nenhum sentido para os bárbaros pagãos, as associações entre elementos católicos e aspectos de seu próprio paganismo tradicional tornavam sua conversão muito mais fácil e menos traumática. Por isso, a igreja começou a incorporar lentamente elementos de diversas festas e histórias tradicionais pagãs em suas próprias liturgias e em suas próprias práticas, procurando trazer os pagãos mais próximos de sua doutrina, angariando cada vez mais almas. E assim, tanto os elementos do Samhain quanto os da Lemúria eram escolhas mais do que certas para passarem por essa readequação, e assim foi feito. A Lemúria foi convertida em um novo feriado no ano 609 da Era Comum, sendo renomeado como o Dia de Todos os Santos, uma homenagem da igreja não às almas iradas dos mortos em geral, mas sim aos mártires de sua fé, para que suas histórias inspiradoras fossem rememoradas coletivamente. Dessa forma, os pagãos que já estavam habituados a celebrar seus mortos nesse dia, há muitas gerações foram facilmente adaptados a essa nova mentalidade, sendo portanto mais facilmente catequizados e incorporados à fé católica também, de maneira quase natural, sem sentirem que suas crenças tradicionais estavam sendo solapadas ou deixadas de lado, algo naturalmente muito traumático para pessoas devotas. Esse sucesso inicial levou a igreja a fazer precisamente a mesma coisa com o Samhain celta, incorporando elementos dessa comemoração às suas próprias práticas, e chegando inclusive ao ponto de mesclá-lo à nova festa de Todos os Santos, transferindo a data da festa de 13 de maio para 1º de novembro, o dia seguinte ao Samhain tradicional, até como uma forma de eclipsá-lo nas mentes dos antigos pagãos, como que demonstrando que aquele período do ano não seria mais uma celebração ligada às colheitas e vinculada à insegurança sobre o futuro e ao medo do sobrenatural, e sim um tempo consagrado à memória do heroísmo dos santos da igreja em seus esforços para espalhar a palavra de Deus.
Por conta dessa mudança de data, o dia 31 de outubro, o Samhain, passou a ser conhecido como a Véspera de Todos os Santos, ou Noite de Todos os Santos, que em inglês é escrita como All Hallows Evening, sendo Hallow um termo antigo para santo. A mudança não se limitou ao nome, naturalmente, e em preparação para o Dia de Todos os Santos, os antigos rituais druídicos pagãos foram forçosamente substituídos por uma noite serena de rituais de purificação e de oração em honra à memória dos santos, afastando ainda mais os elementos pagãos mais indesejados em favor de práticas cristãs tidas como adequadas. Para capturar ainda mais as mentes dos antigos pagãos dentro de seu ideário, a Igreja decretou ainda a criação de mais uma data, dessa vez logo após o Dia de Todos os Santos, em 2 de novembro, que seria dedicada à memória não apenas dos mártires da fé, mas sim de todos os cristãos que já haviam deixado este mundo. E esse dia passou a ser conhecido como o Dia de Finados, o Dia de Todas as Almas ou simplesmente como o Dia dos Mortos, uma data que também é celebrada até os dias de hoje, inclusive no Brasil. Quanto à data anterior de Todos os Santos, a Véspera de Todos os Santos, seu nome no inglês foi abreviado ao longo do tempo por uma questão de praticidade linguística para All Hallows Even, e posteriormente chegou de forma orgânica ao nome pelo qual a data é conhecida e famosa até os dias de hoje, Halloween. De fato, a atmosfera assustadora que existia nessa data desde os tempos em que ela ainda era conhecida como Samhain, recebeu um belo estímulo do fato de ela agora estar próxima e, portanto, vinculada de certo modo a 2 feriados dedicados à memória de pessoas mortas, ou seja, com uma associação inevitável com os espíritos. Dessa forma, os moldes macabros do Halloween tal como conhecemos foram incorporados à data mais ou menos no mesmo período em que seu nome mais famoso foi desenvolvido, mas conforme veremos logo mais, ainda existiam muitos outros elementos por se introduzir nessa mistura antes que o Halloween se tornasse algo que nós, no século XXI, fôssemos capazes de reconhecer logo de cara, e o período medieval europeu teve um papel importantíssimo nessa equação. Parte 3. O doce ou travessura. Para além de fomentar a atmosfera de horror e medo que se tornariam marcas tão características e destacadas do Halloween, a Igreja Católica Medieval também é, indiretamente, a responsável por dar fomento à origem de outra tradição muito adorada dessa festa, e aquela que talvez seja também a mais destacada em produções culturais ambientadas nesse feriado. O afamado costume, especialmente difundido entre crianças e jovens, de partir na noite da data pelos seus bairros, de porta em porta, propondo aos seus vizinhos um acordo simples. Ou eles lhes dão doces e outras guloseimas, como balas, chiclete, chocolates, pirulitos e até mesmo frutas sortidas, ou se colocam sob o risco de sofrerem algum tipo de represália bem-humorada, por assim dizer, que normalmente consiste em coisas como atirar rolos de papel higiênico sobre seus telhados, ovos podres em suas portas e janelas, ou em outros tipos de pequenas diabruras, pensadas mais como forma de embaraço do que propriamente como uma vingança. O nome dado a tal costume nos dias atuais, em países de língua inglesa, nos quais a festa é de longe mais difundida, é trick or treat, que em uma tradução literal quer dizer doce ou travessura, e a origem desse aspecto da festa pode ser traçado até os tempos medievais, quando tinha uma conotação muito mais séria e solene. A Igreja medieval ensinava aos seus fiéis que, ao morrer, todos os cristãos, exceto aqueles que haviam sido excepcionalmente bons ou maus em vida, passavam por uma espécie de estágio intermediário entre o paraíso e o inferno, chamado de purgatório. Dentro desse estágio, que não era propriamente terrível ou torturante, mas que, ao mesmo tempo, era desprovido de glória ou descanso, as almas dos mortos minguavam, enquanto esperavam que seus destinos finais fossem definidos. Essa existência no pós-vida não era nada agradável, naturalmente, e por isso, a Igreja ofereceu aos fiéis meios através dos quais eles poderiam, em vida, interceder por seus entes queridos que já haviam partido, para acelerar sua passagem pelo purgatório e para ajudá-los a atingirem mais rapidamente a graça do paraíso. Uma dentre tais formas era através da simples oração, com afinco e com frequência, quando os devotos pediam a Deus que intercedesse pelos seus amados falecidos para lhes permitir descansar eternamente sob sua luz, e a Igreja não vedava que tais orações fossem terceirizadas também. Por isso, um costume curioso emergiu entre os europeus da época. Eles ofereciam a jovens e crianças uma espécie de bolinho feito a partir de cereais pouco refinados, recheados com uvas passas, como um incentivo em troca das orações dos jovens em nome das almas de seus entes queridos.
Tais doces eram conhecidos como bolinho das almas e eram extremamente populares entre a juventude europeia daquele tempo, até mesmo ao ponto de, com o passar dos anos, acabar impelindo tais jovens e crianças a passarem a exigir o suborno em troca de suas orações, em moldes muito semelhantes aos do doce ou travessura moderno, mas se possível de forma ainda mais enérgica e violenta, pois vale lembrar que o período medieval era consideravelmente mais cru e brutal do que o nosso mundo moderno, ao menos em linhas gerais. Parte 4. Por que Dia das Bruxas? O motivo do nome dessa seção do vídeo deve ser bastante claro para todos. Conforme expliquei anteriormente, essa data nos países de língua inglesa é conhecida como Halloween, que é uma contração natural da expressão para Véspera de Todos os Santos. Sendo assim, por que é que em português o nome deste feriado foi alterado para algo que faz referência a uma figura específica do imaginário popular em detrimento de todas as outras ligadas a essas comemorações? Eu confesso que não fui capaz de encontrar nenhuma fonte que cravasse de maneira categórica quando ou por que a data foi traduzida para o português dessa forma, o que naturalmente abre espaço para minhas próprias conjecturas. E da forma como vejo a coisa, a bruxa foi escolhida simplesmente por ser um dos símbolos mais populares e reconhecíveis vinculados a essa atmosfera de horror e mistério que tem tudo a ver com a data, além de ser também um símbolo algo universal, com relatos sobre feiticeiros e indivíduos análogos existindo em culturas por todo o mundo, incluindo em Portugal e, por consequência, no Brasil, onde as tradições da bruxaria, por assim dizer, também fincaram raízes, tanto a partir de uma matriz europeia como também de outras culturas, como a dos povos originários ou aquelas oriundas do continente africano, o que, aliás, por vezes, causa atritos com os devotos de alguns tipos de tradições específicas que são frequentemente confundidas com a bruxaria clássica, como os membros da Wicca. Mas, mais uma vez, essa é uma discussão que foge do escopo deste vídeo. No que diz respeito às bruxas propriamente ditas, ao menos de acordo com a visão tradicional que a maioria das pessoas tem desses seres, elas são na prática normalmente mulheres de idade, reclusas e sozinhas no mundo, com profundos conhecimentos adquiridos através do empirismo e da observação do mundo natural, além de uma boa dose de experiência e de vida, que possuíam a capacidade de ministrar certos chás e preparados herbais que poderiam alcançar resultados práticos quase milagrosos em muitos casos. Contudo, naturalmente, tais pessoas também despertavam profundas suspeitas em sociedades medievais, nas quais tais comportamentos heterodoxos, piorados ainda mais nos casos em que tais mulheres solitárias acabavam se tornando loucas ou senis por conta da idade e do isolamento, eram vistos como muito provavelmente indícios de uma atitude blasfema e distante dos ditames da igreja e onde, para piorar ainda mais a situação, as mulheres de maneira geral eram vistas como mais propensas ao pecado e ao mal, um eco quase certo da história bíblica de Adão e Eva, na qual a esposa do primeiro homem o tentou a pecar e causou a expulsão de ambos do paraíso na terra e seu afastamento da graça de Deus. Mulheres velhas e sozinhas eram ainda mais vulneráveis a esse tipo de escrutínio, até por não terem ninguém que as defendesse ou intercedesse por elas se fosse necessário, de modo que era muito fácil que fossem acusadas de comportamentos impróprios ou até mesmo de adoração ao demônio, uma imputação muito comum naqueles tempos, altamente supersticiosos. As pessoas na era medieval tendiam a acreditar que tais mulheres tidas como bruxas ou feiticeiras eram as literais noivas ou companheiras de Lúcifer, e que se envolviam com o próprio em rituais profanos durante as horas de escuridão ou em períodos mais místicos, em locais isolados como os fundos das florestas, com o objetivo de espalhar o infortúnio e o caos, as doenças e as desgraças, sobre todos os bons cristãos, especialmente sobre aqueles que as maldiziam de algum modo. Esse tipo de crença comum, que era francamente ridícula, é claro, era ainda mais fomentada por padres, monges, frades itinerantes e outros religiosos de menos escrúpulos, que literalmente usavam o medo que as pessoas comuns tinham de tais mulheres como uma espécie de trampolim para seus próprios ganhos, por exemplo, pregando contra bruxas em burgos e vilas em troca de contribuições financeiras, enquanto estimulavam e saciavam o medo e a sede de vingança das pessoas comuns. Diante disso, não é de se surpreender que linchamentos contra tais mulheres não fossem algo incomum, mesmo após o final formal da Idade Média. Os elementos visuais normalmente associados às bruxas clássicas também encontram explicações bastante plausíveis no dia a dia de tais mulheres da época, como por exemplo o chapéu pontudo onipresente, que nada mais é do que a representação de um chapéu rústico, de fabricação normalmente caseira, muito comum entre as classes mais baixas do período, e usado principalmente com a função de manter afastada a luz do sol dos olhos dos camponeses durante suas longas horas nos campos de cultivo, especialmente durante a época da semeadura das lavouras, quando o sol se encontrava mais quente e luminoso nessa porção do mundo.
O visual de tais bruxas, normalmente desagradável, rústico, desgrenhado, narigudo e repleto de rugas e outros sinais de idade e desleixo, também se explica por sua realidade normal. Como eu disse anteriormente, tais mulheres, via de regra, viviam sozinhas, sem nenhum familiar que lhes ajudasse a cuidar de seus afazeres ou de si mesmas e nenhum tipo de plano previdenciário à vista, o que naturalmente cobrava um pesado preço até mesmo em sua aparência, desgastando-a ainda mais do que já seria o natural dada sua idade. As vassouras desgrenhadas, que são, segundo as lendas populares, o principal meio de transporte dessas supostas bruxas, eram apenas itens domésticos comuns da época, que qualquer pessoa camponesa minimamente equipada teria, e finalmente, os caldeirões de ferro, que eram supostamente usados para a preparação de suas malignas poções, eram igualmente itens comuns nas casas camponesas. Camponeses medievais não contavam com jogos de panelas e outros utensílios, e seus caldeirões eram tudo de que dispunham para cozer seus alimentos. Por isso, eles eram pendurados em ganchos por sobre fogueiras acesas no chão, normalmente, e eram divididos em várias seções, cada uma das quais dedicada a cozinhar um tipo de alimento, além de serem usadas também para a preparação de um tipo de ensopado feito a partir de todos os tipos de alimentos em que as pessoas pudessem pôr suas mãos, que eram então misturados nesse preparado e eram conservados durante longos períodos de tempo. Esses ensopados eram consumidos não por seu sabor ou algo assim, mas sim por serem o tipo de alimento mais barato que se podia ter em casa. E em muitas ocasiões, especialmente nos meses de inverno, eles poderiam representar a diferença entre a vida e a morte para as pessoas comuns, incluindo tais mulheres que cito agora. Existe ainda a figura quase onipresente dos companheiros de olhos brilhantes das supostas bruxas, os gatos domésticos, normalmente de cor preta, que nunca se encontram distante de seus caldeirões, vassouras e chapéus. O gato é um animal que, ao longo da história, sempre despertou alguma desconfiança por parte dos humanos devido ao seu jeito naturalmente independente e seguro de si, exceto em contextos culturais específicos como no Antigo Egito, no qual eles eram reverenciados quase como deuses. No contexto medieval, no entanto, a coisa era ainda um pouco pior. As pessoas acreditavam que o demônio em pessoa tendia a passear pelo mundo físico encarnado em tais animais, para se disfarçar dos olhos dos cristãos devotos e espalhar o mal de maneira mais sutil. E como acontece até os dias atuais, tais animais têm uma tendência a serem boas companhias para pessoas solitárias, o que enseja inclusive em fenômenos como o famoso estereótipo social da tia louca dos gatos, que existe até os dias contemporâneos, e por isso, não era nada incomum que fossem mesmo bastante próximos a essas senhoras solitárias, que ainda por cima normalmente viviam em casas com uma higiene deficiente, que propiciava o surgimento de colônias de ratos, a presa natural dos gatos domésticos. Junte isso à má fama injustificada dos gatos, em especial os pretos, que além de tudo tinham também a fama de trazerem má sorte, uma crença ridícula que ainda existe nos dias atuais, e não é difícil de se entender a associação entre bruxas e gatos, e o motivo pelo qual são representados juntos na iconografia do Halloween até os dias de hoje. Parte 5. Fogo, pólvora, máscaras e o dia de Guy Fawkes. Como o feriado do Halloween, tal qual o conhecemos hoje, foi concebido em sua maior parte na nação que viria a ser conhecida como os Estados Unidos da América, conforme explicarei detalhadamente mais adiante, não chega a ser uma surpresa que muitos dos conceitos dessa data comemorativa encontrem suas raízes na nação que foi a responsável por colonizar o território que viria a se tornar os Estados Unidos e, por consequência, está na gênese do surgimento deste povo e desta nação. A velha Inglaterra, antes mesmo de sua unificação com algumas outras nações limítrofes para o surgimento do Reino Unido atual. Nessa nação, bem como em boa parte do continente europeu como um todo, uma das tradições culturais mais celebradas e comuns era a de apresentações teatrais itinerantes nas ruas, praças e igrejas dos burgos e das cidades-mercado, em especial em dias de celebrações santas, normalmente com objetivos de catequização, mas que acabavam por se tornar também nos espetáculos e nos fenômenos de massa mais populares da época. Tais apresentações eram normalmente conhecidas como mistérios, e tendiam a representar passagens das Sagradas Escrituras ou relatos das vidas e dos feitos dos santos católicos, especialmente aqueles homenageados nas datas das apresentações em questão. E apesar do sentimento geralmente hostil da igreja a esse tipo de manifestação cultural, os mistérios eram sancionados pelo clero justamente por conta de seu caráter supostamente didático e catequizador, embora o grosso dos espectadores não estivesse francamente nem aí para esse aspecto das apresentações, e quisesse apenas testemunhar um acontecimento diferenciado que afastasse suas mentes das agruras de seu dia a dia maçante e enfadonho, quase todo orientado ao trabalho.
Os atores normalmente eram membros do próprio clero, especialmente monges, mas quando não era este o caso, grupos independentes de atores também podiam ser vistos performando nas cidades, sempre com o emprego de máscaras e disfarces, além de existir naturalmente uma vedação a mulheres atrizes. Apenas homens podiam atuar nesses mistérios, mesmo em papéis femininos, mais um fator que arrancava gargalhadas dos espectadores. Ao final de cada pantomima, os atores normalmente percorriam a plateia com sacas ou chapéus nas mãos, pedindo por alguma espécie de compensação em troca de sua atuação, normalmente na forma de dinheiro em espécie, pequenos presentes úteis ou porções de alimentos. E embora não existisse nenhuma obrigação oficial de pagamento por parte dos espectadores, e a entrada para assistir a tais mistérios fosse franca, por assim dizer, já que aconteciam em locais públicos, é fato que, caso não recebessem compensações ou não achassem que sua remuneração tivesse sido suficiente para compensar seu esforço, os atores que se envolviam nessas apresentações frequentemente lançavam mão de seu anonimato para atacar a plateia que não lhes havia agraciado com um pagamento adequado, hostilizando o público como represália, mais um elemento que está também na gênese do surgimento do fenômeno do doce ou travessura, muito embora o aspecto da violência tenha sido largamente deixado de lado através dos séculos, sendo substituído por formas mais sutis de vingança por parte dos mascarados. Aliás, as próprias máscaras e os disfarces dos atores dos mistérios também foram bastante responsáveis por inspirar o costume das fantasias usadas pelos adeptos do Halloween até os dias atuais, tanto no caso de crianças que vão de porta em porta pedindo doces, quanto no caso de pessoas mais velhas, que ainda mantêm o costume de ir a festas e eventos temáticos totalmente produzidas, até como forma de se aproveitarem também do elemento da dissimulação e do anonimato fornecido por tais fantasias para dar vazão aos seus desejos imediatos, sejam eles quais forem. Esse costume de se aproveitar do anonimato oferecido pelas máscaras e fantasias para sair em arruaças sem ser punido já foi incorporado às festividades de Todos os Santos desde os idos do fim da Era Medieval e do começo da Era Moderna na Inglaterra, e já no início do século XVII, um outro acontecimento muito específico contribuiu para dar ainda mais força a esse costume, embora ele a princípio não pareça ter nada a ver com Halloween, por ter sido uma manifestação de cunho político. Naquele período da história inglesa, existia uma rusga muito séria e latente entre católicos devotos e protestantes anglicanos no reino, que vinham contendendo entre si por poder e influência política junto à coroa havia quase um século. E nesse contexto, após a morte de Elizabeth I, famosa monarca protestante que havia fomentado em muito essa religião no país, subiu ao trono o anteriormente rei da Escócia e uma espécie de parente da monarca falecida, James I, em março de 1603, após a unificação das coroas dos dois países. James era um rei de tradição e educação protestantes, bem como Elizabeth havia sido, mas era também considerado leniente com os católicos ingleses, oferecendo a eles mais concessões do que Elizabeth havia oferecido em vida. Mesmo assim, os católicos mais exaltados na Inglaterra não se sentiam nada agradados com a ascensão de mais um monarca blasfemo ao trono de seu país, e nesse sentido, no ano de 1605, um grupo de conspiradores liderado e organizado por um homem de nome Guy Fawkes, um soldado profundamente descontente com a situação atual do reino, decidiu que tomaria as rédeas da situação através de uma ação extrema e violenta para fomentar o início de um levante católico por todo o país. No dia 5 de novembro, o grupo planejou se aproveitar da cerimônia de abertura do parlamento inglês, na qual o próprio rei estaria presente, para posicionar 36 barris repletos de pólvora negra em segredo sob os alicerces da Câmara dos Lordes, explodindo-os durante a reunião e matando presumivelmente todos os presentes ao evento, especialmente James I, o que seria também o sinal para o início da rebelião, que com sorte e planejamento culminaria mais tarde na restauração da monarquia católica, pela qual rebeldes como Fawkes ansiavam há décadas. Contudo, o plano dos conspiradores foi descoberto antes de poder ser implementado, e o próprio Fawkes, que por ser um militar experiente no uso de explosivos se encontrava pessoalmente na cena do crime vindouro, foi aprisionado por oficiais do parlamento antes de conseguir acender os pavis de pólvora. Fawkes e os outros conspiradores foram sentenciados à morte por alta traição, e no dia 31 de janeiro do ano seguinte, 1606, após muita tortura, foi executado por enforcamento, antes de ter seu corpo esquartejado e distribuído aos 4 cantos do reino, para que todos testemunhassem em primeira mão o preço da traição. O que mais nos interessa para os propósitos deste vídeo é que, no dia 5 de novembro do ano seguinte ao da execução, 1607, o segundo aniversário da tentativa fracassada do atentado, um fenômeno curioso ocorreu.
muitos jovens londrinos arruaceiros saíram às ruas da capital do reino em desfile, zombando abertamente da memória de Guy Fawkes e dos outros conspiradores católicos, embora ele fosse naturalmente o maior dos alvos, e também se embebedando e se envolvendo em diversos tipos de confusão, como é comum entre jovens até os dias de hoje, aliás. Além disso, eles também construíram efígies de madeira e palha à semelhança do terrorista morto, que eram então queimados em meio a tantas outras fogueiras acesas, como forma de escarnecer de sua memória, enquanto desfilavam pelas ruas se exibindo e, em uma emulação dos costumes antigos dos atores medievais, usando máscaras, disfarces e exigindo dos passantes e espectadores ofertas monetárias ou de comida em troca do espetáculo espontâneo que promoviam. Esse acontecimento naturalmente também se amalgamou com as tradições da véspera de Todos os Santos, até por conta da proximidade entre o dia 31 de outubro e o 5 de novembro. A data perdurou nas mentes dos londrinos desde então, e todo dia 5 de novembro dali em diante passou a ser conhecido como o Dia de Guy Fawkes, ou como a Noite da Fogueira, por motivos óbvios. E dada a proximidade entre as duas datas, elas passaram a ser uma espécie de comemoração conjunta na Inglaterra, com celebrações ocorrendo entre o fim de outubro e o dia 5 de novembro, e, claro, os elementos incorporados ao Dia de Guy Fawkes foram também extrapolados ao Halloween, em um movimento mais do que natural. Essa amálgama marcaria profundamente as tradições do Halloween na Inglaterra, mas o que é mais importante para compreendermos no vídeo de hoje é que essa marca seria ainda muito mais amplificada e sentida mais adiante, após a partida dos primeiros navios de colonizadores desde o reino até as novas colônias que seriam fundadas na América do Norte, a partir do final do século XVI e o início do século XVII, precisamente em torno da época da tentativa fracassada de Levante protagonizada por Guy Fawkes, quando os sentimentos ligados a essa comemoração se encontravam mais em alta. E sim, para aqueles que podem estar imaginando, Guy Fawkes é a figura histórica que inspirou o protagonista da famosa novela de Alan Moore, V de Vingança, cuja máscara é uma das mais reconhecíveis no meio dos quadrinhos e do cinema até hoje. Parte 6. O Halloween no Novo Mundo. Uma coincidência histórica existente entre a história da conspiração da pólvora e o início da colonização inglesa no Novo Mundo é de que o estabelecimento da primeira colônia permanente bem-sucedida dos ingleses nesse novo território se deu precisamente no mesmo ano do início das festividades do dia de Guy Fawkes, quando o Forte James, nomeado em homenagem ao soberano inglês e que viria mais tarde a se tornar a cidade de Jamestown, foi fundado em 4 de maio de 1607, no que viria a se tornar a colônia inglesa da Virgínia. Naturalmente, os colonizadores originais que aqui chegaram nessa época já traziam em suas mentes as noções preliminares sobre as comemorações de Halloween e da Noite da Fogueira, mas a consolidação das tradições ligadas a essas festas populares se daria apenas posteriormente, com a vinda de mais imigrantes ao Novo Mundo, especialmente pessoas comuns, não militares, que procuravam não um local propício para o estabelecimento de fortes militares que defendessem o território inglês na América contra possíveis ataques de outras nações europeias, ou dos povos originários que aqui já viviam, mas sim um espaço tranquilo e disponível para criar para si mesmos novos lares, onde pudessem estruturar novas vidas para suas famílias. Um destes grupos de colonos civis, em especial, levava muito a sério as tradições dessas festas, mas por motivos amplamente negativos. Elas eram vistas como pecaminosas, prejudiciais e até mesmo heréticas e demoníacas, aos olhos dessas pessoas. Tratavam-se dos puritanos, um grupo religioso protestante ultra-ortodoxo que acreditava que sua Inglaterra natal, bem como outros reinos próximos, vinham se tornando cada vez mais corrompidos pela luxúria, pela ganância e pelos desejos mundanos e pelos pecados da carne, se afastando por consequência cada vez mais e mais da verdade de Jesus, e por isso, desejavam encontrar para si mesmos um novo local que pudessem ocupar, bem distante da degradação moral europeia, onde poderiam construir uma sociedade utópica e completamente orientada para os princípios bíblicos, uma nova nação que espelhasse de maneira mais precisa a simplicidade original das sociedades cristãs do passado. Primeiramente, eles partiram da Inglaterra até o outro lado do Canal da Mancha, em direção aos Países Baixos, mas os holandeses eram, se possível, ainda mais focados em questões comerciais, materiais e mundanas do que os próprios ingleses, de modo que aquela terra naturalmente não iria servir aos propósitos dos puritanos. Diante disso, eles içaram velas mais uma vez, agora para o outro lado do Atlântico, e após uma série de difíceis travessias do Grande Oceano, como sempre acontecia naqueles tempos, atingiram um local imediatamente a norte da colônia da Virgínia que já havia sido fundada anteriormente, um local ao qual denominaram como Nova Inglaterra, uma terra que aparentemente estava livre e pronta para ser moldada de acordo com suas visões muito específicas de um mundo ideal.
Ainda assim, apesar dos melhores esforços dos grupos puritanos, como aqueles que viajaram a bordo do famoso navio Mayflower, que zarpou do Velho Mundo em 1620 para levar um grupo destes indivíduos até o atual estado de Massachusetts, alguns festeiros empolgados que apreciavam as tradições que eles consideravam pecaminosas conseguiram se imiscuir nessas viagens e nessas novas colônias, levando consigo suas tradições e suas festas amadas, fazendo com que as sementes do que se tornaria o Halloween americano fossem definitivamente plantadas. Quer os puritanos gostassem disso ou não, e tais sementes germinariam muito em breve. Parte 7. O Halloween em uma nação dividida. O restante do período colonial do que viria a se tornar os Estados Unidos da América não assistiu a grandes eventos dignos de nota no que diz respeito ao desenvolvimento da data, nada além das modificações normais que se esperaria de uma sociedade em evolução. E após o estabelecimento da nova nação, a festa continuou adormecida, por assim dizer, não sendo algo digno de nota dentro da nova sociedade americana, mas isso iria mudar de forma drástica na metade do século XIX, através de um dos eventos mais traumáticos e mais importantes da história do jovem país. Nos idos dos anos 1840 e 1850, o debate político nos Estados Unidos estava fortemente dividido quanto a algumas questões importantes, e a principal dentre todas elas era a temática da escravidão no país. Os Estados Unidos eram uma das nações com o maior contingente de africanos escravizados no mundo, e a questão era largamente decidida em uma base de estado a estado, com alguns tendo a prática como perfeitamente legalizada, geralmente na porção mais a sul do país, enquanto outros a proibiam por completo, normalmente nas regiões norte e nordeste. O que ocorre era que a própria matriz econômica desses estados acabava divergindo fortemente por conta dessa questão. O sul tendia a ser mais agrário e mais atrasado, por assim dizer, tendo grande parte de sua economia totalmente alicerçada em culturas como o algodão e o tabaco, lavouras que demandavam mão de obra abundante e pesada, o que explica o fato de terem um contingente muito grande de escravizados, que chegaram a representar em um determinado momento quase metade da população da região inteira e que eram vistos como vitais para a manutenção da prosperidade do sul, especialmente de suas elites. Em contraponto, o norte industrial era bastante diferente, muito mais dependente da manufatura e das linhas de produção automatizadas, além de contar com uma estrutura agrícola muito mais focada em pequenas propriedades controladas por arrendatários livres, que não contavam com escravos e ao invés disso, tinham quando muito um ou outro funcionário contratado. Essa estruturação econômica tornava desnecessária a instituição da escravidão, que além de ser considerada abominável de um ponto de vista ético e moral pelas elites nortistas, era também vista como um problema de ordem financeira, já que escravos naturalmente não eram consumidores em potencial dos bens manufaturados do norte, pois não tinham salários para gastar. Esses fatores, combinados com diversos outros que fogem do escopo deste vídeo, levaram a um impasse tal dentro do Congresso americano e entre as populações do Norte e do Sul em geral que acabou culminando em 1861 com a separação formal dos estados sulistas da União e, consequentemente, com a explosão da Guerra de Secessão Americana, mais conhecida como a Guerra Civil, em que o Norte lutou para preservar a integridade da União e, mais tarde, para pôr um fim definitivo à instituição da escravidão também, enquanto o Sul travou o que via como uma guerra em nome da manutenção de seu próprio estilo de vida, se defendendo da tirania do governo central em nome da manutenção de sua prosperidade econômica e de sua própria tradição, além de sua independência política. A guerra durou cerca de 4 anos, apenas se encerrando em 1865, com a rendição incondicional do Sul, que era conhecido como a Confederação, a fuga do seu único presidente, Jefferson Davis, da capital Richmond, e a consequente ocupação militar de seu território por parte do Norte, chamado então de União, para reincorporar o Sul ao território do país de forma definitiva, com a instituição da escravidão sendo abolida por força de lei naquele mesmo ano. Contudo, deixando as questões políticas de lado, o que mais importa dizer no vídeo de hoje é que a guerra foi, até aquele momento, a mais mortífera e brutal lutada nas Américas, contrapondo mais de 2.200.000 combatentes da União a um contingente de mais de 1 milhão de soldados da Confederação, o que resultou em uma contagem de mortos que oscila entre os 750.000 e mais de 1 milhão, um número extremamente alto quando levamos em conta que os Estados Unidos como um todo tinham, à época, antes da guerra, menos de 32 milhões de habitantes, ou seja, no caso de a estimativa mais alta ser a correta, estamos falando a respeito de algo em torno de 3% de toda a população tendo sido perdida em um intervalo de 4 anos, sem sequer contar as poucas porém relevantes baixas civis.
Essa mortalidade acentuada em um intervalo pequeno de tempo, bastante bem distribuída entre estados e cidades, nos quais quase todos perderam entes queridos ou, ao menos, conheciam pessoas que haviam sofrido perdas na guerra, motivou um estranho porém compreensível fenômeno cultural nos Estados Unidos nos anos seguintes ao fim da guerra. Uma mórbida fascinação com o fenômeno da morte e com as histórias de fantasmas e espíritos. As pessoas por todos os cantos do país começaram a, ao mesmo tempo, se tornar obcecadas em correr atrás de informações sobre parentes e amigos que haviam ido à guerra e nunca mais voltado, procurando incessantemente nos obituários de jornais e em relações militares, acreditando que eles poderiam apenas estar desaparecidos ou que haviam sido feitos prisioneiros de guerra. Ao mesmo tempo, começaram a contar histórias frequentes sobre avistamentos e aparições de fantasmas, muitos dos quais fardados e armados, em campos de batalha e até mesmo dentro de cidades, espectros de combatentes caídos que procuravam por um propósito, por descanso ou então pelo caminho de volta para casa, o que gerou medo e temor, mas também uma espécie de fascínio entre as pessoas em geral, e deu ainda mais força para a temática macabra que é tão associada ao Halloween, já que os fantasmas são obviamente um dos símbolos máximos da festa. Esse sentimento e essa procura incessante por informações e o surgimento de tais histórias sobrenaturais eram ainda mais propiciados pelo fenômeno das valas militares coletivas, que eram escavadas em diversos pontos do país, geralmente rentes a campos de batalhas, nas quais milhares de corpos sem identificação e, muitas vezes, mutilados ao ponto de não serem sequer reconhecíveis em seus traços, eram jogados sem muita cerimônia, ensejando ainda mais em histórias de espíritos perdidos e, por vezes, raivosos e vingativos, ávidos por dar o troco nos vivos pelo tratamento displicente que haviam dado aos seus restos mortais, mais um fator que tornou as histórias de fantasmas da época ainda mais assustadoras. A Guerra Civil terminou oficialmente em maio de 1865, e já em outubro daquele ano, quando o Dia de Todas as Almas se aproximava, as pessoas intensificaram ainda mais seus relatos e histórias sobre os combatentes fantasmagóricos e sobre outros fenômenos sobrenaturais ligados ao conflito, e isso está obviamente na raiz do fortalecimento da tradição macabra ligada à data, muito embora ela ainda não tivesse adquirido os contornos pelos quais é conhecida hoje, e ainda fosse necessária uma boa dose de contribuição externa para que o Halloween se tornasse aquilo que conhecemos, e essa contribuição viria no próximo capítulo da história do país, a Era da Imigração, que assistiria à chegada de dezenas de milhões de novos habitantes vindos de outras partes do mundo e, que consequentemente, trariam em suas bagagens suas próprias tradições e culturas, que teriam um imenso impacto em moldar o Halloween até que ele viesse a se tornar o fenômeno que é atualmente, conforme veremos logo mais. Parte 8. O Halloween e a Era da Imigração. Os Estados Unidos da América, após o final de sua guerra civil, se tornaram rapidamente uma legítima terra de oportunidades, ao menos aos olhos do restante do mundo. O país se industrializou ainda mais rapidamente após o conflito, ao mesmo tempo em que o conceito de destino manifesto o impelia a se expandir cada vez mais e mais para o oeste, angariando cada vez mais terras, que se tornavam também livres e prontas para a ocupação de novos colonos. E como resultado disso, pessoas de todas as partes do mundo começaram a enxergar a migração para essa verdadeira terra prometida nos tempos modernos como o passaporte certo para uma vida melhor. Assim, o país se tornou, na segunda metade do século XIX, no destino de imigração mais popular que o mundo já havia conhecido, recebendo até a primeira metade do século XX cerca de 30 a 35 milhões de forasteiros vindos de toda a parte, em busca de um novo lar, um número que, para efeito de comparação, é quase 10 vezes maior do que o Brasil recebeu durante o mesmo período. Esses imigrantes, ainda que viessem dispostos a se adaptar até certo ponto aos costumes e ao modo de vida do país, também traziam consigo, naturalmente, suas próprias tradições e culturas, e dois grupos em especial são cruciais para o entendimento da história que estou contando aqui agora: aqueles vindos da Irlanda e da Escócia, na época duas regiões pertencentes ao Império Britânico. Irlandeses e escoceses, por questões históricas, já eram grupos muito identificados com os Estados Unidos de todo modo, e especialmente após a grande fome da batata dos anos 1840, a imigração desses lugares à América do Norte se intensificou, ao ponto de hoje em dia tais comunidades serem algumas das mais relevantes dentro dos Estados Unidos, especialmente os irlandeses, com mais de 35 milhões de pessoas no país hoje em dia clamando descendência irlandesa de alguma forma. Contudo, o que realmente nos interessa para os propósitos do vídeo de hoje é o que eles trouxeram consigo em suas malas.
Histórias e lendas populares de seus países natais, que haviam sido obviamente influenciadas por elementos de festas como o Samhain antigo, já que tanto a Irlanda quanto a Escócia eram países de tradição celta e gaélica até certo ponto, e por isso era apenas natural que elementos culturais oriundos dessa matriz sobrevivessem em suas tradições. E quando tais elementos foram trazidos pelos imigrantes, a incorporação deles às festividades de Halloween eram apenas naturais, embora o século de modificações independentes na cultura entre o Velho e o Novo Mundo tenham gerado algumas diferenças fundamentais em tais elementos, diferenças estas que ajudariam a moldar as tradições da festa como é hoje. Dois ótimos exemplos dessas influências gaélicas tardias nas festividades dos Estados Unidos são também, por acaso, dois dos ícones mais usados como símbolos máximos do Halloween nos dias de hoje, considerados praticamente como sinônimos ou representações visuais dessa comemoração. A famosa abóbora escavada, com um rosto apresentando normalmente um sorriso macabro e distorcido em seu rosto, e o personagem conhecido como Jack Miserável, que está intimamente ligado a esta mesma abóbora e é conhecido nos países anglófonos como Jack O'Lantern. A história original trazida pelos imigrantes falava a respeito de um homem conhecido apenas como Jack, que era considerado tão ruim em vida que, quando morreu, não foi admitido nem no céu, onde obviamente alguém com seu passado não entraria, e nem no próprio inferno, pois era considerado ruim demais até para a danação eterna, sendo forçado portanto a permanecer no mundo físico, vagando como um espírito sem rumo, amargurado e meio cego pela escuridão. Por isso mesmo, e estranhamente, o próprio demônio teve pena de Jack, e antes que ele se fosse do inferno, o Senhor das Trevas lhe conferiu uma única brasa tirada das profundezas das chamas de seu reino, que Jack usou como instrumento de iluminação, escavando um pequeno e duro nabo, um produto agrícola típico das Ilhas Britânicas, até deixá-lo oco, para então depositar a brasa do inferno, criando assim uma espécie de lanterna rudimentar que o guiasse em suas andanças pelo mundo dos vivos. E é daí que vem esse nome original nos países de língua inglesa, pois Jack O'Lantern pode ser traduzido de forma literal como Jack da Lanterna, e a história acabou ensejando na reprodução de tal instrumento como uma espécie de decoração, para rememorar o destino trágico daqueles que se comportavam de forma tão maligna como Jack em vida. Originalmente, os nabos eram usados, de fato, para essas reproduções no Velho Mundo, mas com a imigração e o estabelecimento de uma nova vida na América, isso se modificou, tanto porque nabos eram mais difíceis de se encontrar aqui, quanto porque as grandes abóboras amarelas e laranjas, muito mais abundantes, eram também muito mais macias e fáceis de se escavar e de se esculpir, e estavam em oferta abundante precisamente no período do final de outubro, época do Halloween, tornando-se uma escolha óbvia para substituir os nabos nessa tradição, e foi dessa forma que a abóbora de Halloween passou a existir e foi incorporada à iconografia da data. Ainda falando a respeito da vinda de imigrantes irlandeses aos Estados Unidos da época, não podemos deixar de citar também a incorporação de uma das figuras mais famosas da história do horror gótico a esta data. O famoso Conde Drácula, oriundo das antigas lendas da Europa Oriental sobre os Strigoi, mortos-vivos com um gosto doentio por sangue humano, e inspirado pelo personagem principal do romance Drácula, publicado no ano de 1897 pelo irlandês Bram Stoker, que baseou este personagem no famoso príncipe guerreiro romeno da Idade Média Vlad, o Empalador, conhecido principalmente por sua brutalidade extrema no trato com seus inimigos otomanos, em defesa de suas terras e de sua fé. A figura do Conde Drácula, o arquétipo dos vampiros de histórias fantásticas, foi fortemente vinculada ao Halloween por razões até bastante compreensíveis, e acabou se coadunando muito bem com a questão dos morcegos da qual falamos ainda quando discutíamos as fogueiras dos celtas antigos. Como aqueles povos temiam que os próprios animais pudessem ser versões disfarçadas dos espíritos malignos dos mortos, e como uma das supostas habilidades dos vampiros como Drácula era a de se transmutar em um morcego vampiro, a associação era mais do que esperada. Isso fez com que os vampiros em geral se tornassem um outro dentre os símbolos mais reconhecíveis da data em anos vindouros. Outra tradição iniciada pelos imigrantes gaélicos vindos nessa época, em especial por aqueles mais jovens e com mais tempo nas mãos, foi a de arruaças e depredações nas cidades americanas, possivelmente um eco daquilo que vinha sendo feito em Londres e em outras cidades do Império Britânico nos dias de Guy Fawkes desde o século XVII, embora não tenhamos total certeza se ambos os acontecimentos estão necessariamente ligados.
O fato é que, motivados em especial pela atmosfera subversiva do Halloween e imbuídos do mesmo tipo de espírito que acometia aqueles velhos pantomimeiros medievais nos mistérios, esses jovens imigrantes e filhos de imigrantes, impacientes e ávidos por alguma ação e pela quebra da monotonia de seu dia a dia pobre, duro e quase sempre preenchido pelo trabalho extenuante, se aproveitavam da data para sair pelas cidades e pelos campos aprontando um sem número de diabruras e brincadeiras, muitas delas bastante perigosas e inadequadas, para não dizer vândalas, como o apedrejamento de janelas e portas de casas e estabelecimentos comerciais aleatórios, o descarrilhamento proposital de bondes, que frequentemente causavam ferimentos sérios nos passageiros, o desmonte de máquinas agrícolas e de alguns dos primeiros carros apenas para que fossem remontados em locais absurdos ou de onde não pudessem ser facilmente removidos, ações de incêndio criminoso e mais um sem número de outras traquinagens que terminavam quase sempre em alguma espécie de dano material ou físico para suas vítimas. As autoridades do país combateram, de forma quase sempre violenta, tal prática, considerada um distúrbio grave e um assinte, a partir do momento em que partia de um bando de garotos, por décadas, e apenas pelos idos dos anos 30 essas práticas começaram a ser suprimidas de vez, não apenas graças à ação repressiva, mas também por conta de outros fatores que vamos investigar e entender logo adiante, e que tinham muito mais a ver com estratégia, inteligência e com a mudança na cultura de tais pessoas do que propriamente com sua supressão. Parte 9. O Halloween no século XX. Com a chegada de um novo mundo e de um novo século, o século XX, que quase todos concordam que foi um dos que mais profundamente modificaram a experiência humana sobre o planeta Terra em toda a sua história, era apenas natural que as datas comemorativas também fossem profundamente modificadas e impactadas pelos novos acontecimentos e pelos novos estilos de vida de pessoas do período, e não foi diferente com o Halloween. A economia de escala proporcionada pelas revoluções industriais, centradas especialmente em nações como os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, inundaram os mercados de tais países com uma abundância material como nunca se havia visto antes, o que abriria finalmente caminho para que o Halloween passasse gradualmente de uma festa de nicho, com elementos informais e caseiros associados às tradições antigas e cansadas dos antepassados dos norte-americanos, para um verdadeiro fenômeno e espetáculo do consumo capitalista moderno, no qual tudo, desde guloseimas, fantasias, decorações e até mesmo os próprios ícones culturais eram devidamente bem produzidos e enlatados para o consumo massivo dos festeiros, tornando a festa no acontecimento social que é até hoje, nos moldes do mundo contemporâneo. Tudo se iniciou com a elaboração de um conjunto de ícones reconhecíveis que se tornassem, nas mentes das pessoas, os símbolos oficialmente associados à comemoração. E ainda que tais ícones já existissem em sua maioria via muito no imaginário popular, eles ainda não haviam sido associados de maneira formal à data, e seria nos Estados Unidos do século XX que isso aconteceria de uma vez por todas. Nesse sentido, os empresários, industriais, educadores e outros tipos de empreendedores americanos tiveram um papel muito importante, enxergando o óbvio potencial comercial que uma data como aquela poderia ter. E ano após ano, eles reuniram tais ícones e criaram com eles uma atmosfera própria, que denotava medo, pesadelo, terror e, ao mesmo tempo, diversão, para atrair o interesse de seus potenciais clientes para essa nova data comemorativa, que a partir de agora seria celebrada com afinco todos os anos, em um ambiente seguro, organizado e, principalmente, bem monetizado, onde tudo estaria à venda pelo preço certo. Foi dessa forma que as bruxas, os esqueletos, os gatos pretos, os morcegos, o próprio demônio, os crânios e os fantasmas em lençóis brancos se tornaram símbolos reconhecíveis do Halloween para todas as pessoas em todas as idades, se convertendo em embaixadores da festa para a população geral. O caso dos fantasmas em lençóis, aliás, talvez seja aquele que mais causa estranhamento em algumas pessoas, pois desde aquela época, tal figura aparece com frequência em desenhos animados com temática sobrenatural, o que pode levar alguns a ponderarem sobre o porquê de tais fantasmas sempre serem cobertos em lençóis. Sim, uma parte do motivo é o de simplesmente pontificar sua presença, já que fantasmas em tais produções são quase sempre invisíveis, mas o lençol também tem uma origem histórica. Trata-se da mortalha, um antigo pedaço de tecido barato que era usado durante grande parte da história para envolver os corpos das pessoas de mais baixa renda para o sepultamento, pois antes do advento da produção em massa de caixões de madeira, o que naturalmente barateou seu custo e os tornou mais acessíveis, essa era a única solução disponível para quem não podia arcar com a compra de um, o que era a maioria da população, aliás. Desse modo, mesmo depois que as mortalhas deixaram de fazer sentido de um ponto de vista prático, essa tradição continuou a causar impacto cultural, e é por isso que fantasmas e lençóis são até hoje relacionados em tais histórias.
As fantasias surgidas neste período, ecos óbvios dos disfarces dos pantomimeiros do passado, também refletiam esses novos ícones, já sendo industrializados para substituir as mais antigas, feitas à mão, mas quase sempre emulando tais seres algo genéricos das histórias de horror, apenas para dar à festa como um todo um pano de fundo, mas ainda sem entrar em questões mais específicas, como aconteceria mais tarde com a evolução natural dos seus temas. Para além disso, especialmente após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que causou uma profunda crise econômica em todo o mundo capitalista e, por consequência, atirou milhões de pessoas na melancolia e no desespero, ameaçando aumentar e intensificar ainda mais aqueles episódios de arruaça promovidos durante o Halloween, com um enorme contingente de jovens descontentes procurando com ardor por uma válvula de escape para seus problemas, um grande esforço foi empreendido por parte das autoridades públicas da época, em parceria com associações de pais e professores, para criar diversas festas de Halloween temáticas e devidamente controladas, em ambientes monitorados pelos próprios, para que os jovens pudessem ser reunidos e vigiados, se divertindo e dando alguma vazão aos seus sentimentos ao mesmo tempo em que eram supervisionados e não eram deixados soltos pelas ruas, onde poderiam rapidamente descambar de volta para o vandalismo desenfreado. Essas festas perduraram mesmo após o fim do período da Depressão, quando o contexto geral se tornou mais tranquilo dentro da sociedade, e acabaram por originar as grandes festas temáticas que vemos ainda nos dias atuais, além de gestarem também coisas como os famosos desfiles de Halloween, que são grandes eventos em muitas cidades dos Estados Unidos, com algumas inclusive se orgulhando das paradas que organizam, e outros eventos de nicho como as famosas Casas Mal-Assombradas, que são uma espécie de atração turística, quase como um brinquedo de parque temático, com um óbvio tema macabro e assustador, pensados para serem também centros de reunião de festeiros nessa época do ano. Com o aumento da popularidade dessas festas e eventos, todo o restante da economia que girava em torno do Halloween, como a venda de decorações temáticas, fantasias industrializadas e guloseimas processadas, também assistiu a uma legítima explosão, especialmente após findada a Segunda Guerra, quando os Estados Unidos experimentaram um período de crescimento econômico sem precedentes em sua história, que aumentou a riqueza material geral da população e propiciou que o Halloween se tornasse mais extravagante e farto do que em qualquer outro momento anterior. Contudo, conforme veremos na última parte deste vídeo, esses reflexos ainda não seriam o ápice dessa data, e o Halloween está prestes a conhecer a faceta que o tornaria verdadeiramente um fenômeno global, quando suas tradições, desenhadas e moldadas ao longo de tantos séculos desde suas humildes origens na antiguidade, se encontrariam com um dos bastiões do modo de vida moderno, com resultados simplesmente avassaladores: as mídias audiovisuais de massa. Parte 10. O Halloween e a indústria do entretenimento. Os Estados Unidos do final dos anos 40 e início dos anos 50 eram um país em rápida transformação. A economia estava muito fortalecida pela prosperidade trazida pelos tempos de guerra, nos quais a indústria bélica do país havia faturado somas impensáveis de dinheiro, e ao mesmo tempo, toda uma nova geração de crianças vinha nascendo, embalada pela fertilidade atípica que parecia ser mesmo uma resposta em forma de vida à mortalidade extrema dos tempos do conflito. Essa famosa geração ficaria conhecida posteriormente como Baby Boomer, justamente por ter sido uma explosão demográfica e teria um papel importante em moldar também o Halloween nos próximos anos. Diante de tantos novos pequenos consumidores que estavam por vir, os empresários americanos também se puseram rapidamente em marcha para atender a todos os tipos de necessidades possíveis entre esses novos clientes, e isso incluía também as necessidades de consumo ligadas à data que estamos discutindo hoje. Uma das facetas mais notáveis desse renovado interesse da indústria na data se deu através da indústria cultural popular dos Estados Unidos. Grandes estúdios de televisão e cinema da época começaram a demonstrar um interesse cada vez maior nessa comemoração, por ser obviamente muito vendável e popular entre o povo comum, e portanto, por ser algo que poderiam comercializar com relativa facilidade. Alguns filmes com temática assustadora ou fantástica, embora não necessariamente vinculados ao Halloween como data comemorativa, ficaram célebres nesse período, e o exemplo mais clássico dentro dessa categoria é sem dúvidas a animação Fantasia, produzida pelos icônicos estúdios Walt Disney, que estreou nos cinemas dos Estados Unidos no ano de 1940.
A animação era uma espécie de musical, estrelado pelo mascote da companhia e um dos personagens mais populares de toda a história das animações, Mickey Mouse, com uma série de histórias curtas repletas de elementos de fantasia, magia e sobrenatural. E ainda que ela não tratasse ou fosse relacionada diretamente ao fenômeno do Halloween, os elementos contidos nela influenciaram pesadamente não apenas as animações em geral, mas também a forma como a fantasia, o horror, o suspense e os mistérios seriam representados nas telas, grandes e pequenas, pelas décadas vindouras, e abriria as portas para diversas produções icônicas e atemporais, essas sim criadas de forma muito mais intimamente ligada ao Halloween, que também ajudariam a moldar sua forma no mundo moderno. Um primeiro exemplo de uma produção televisiva que foi criada especificamente pensando em uma associação com a data e que fala fundo ao meu coração a um nível pessoal por ser uma animação especial para mim, que eu sempre amei assistir enquanto crescia, é o especial É a Grande Abóbora Charlie Brown, que estreou no ano de 1966 e foi produzido sob a supervisão do próprio Charles Schulz, o criador do personagem. A trama deste especial segue os passos do time do Charlie Brown, o protagonista da história, bem como os de seus amigos, enquanto se envolvem em diversas peripécias infantis relacionadas às crenças tradicionais do Halloween, e dá especial ênfase à forte crença infantil nutrida por Lino, um dos melhores amigos de Charlie, segundo a qual uma figura temática conhecida como a Grande Abóbora surgiria na noite de Halloween trazendo presentes e doces para todas as crianças, de modo que sair pedindo por balas de porta em porta seria, na visão do menino, um esforço desnecessário. E embora nenhum de seus amigos leve tal crença a sério, exceto o próprio Charlie, que estava em dúvida sobre o assunto, Lino seguia sempre esperançoso, pois era o personagem da turma mais conhecido por suas crenças pessoais fortes ao ponto da temeridade, tal como se poderia esperar de uma criança da época. O especial foi um enorme sucesso à época e naturalmente ensejou nas criações de outros desenhos animados temáticos de Halloween. E outro bom exemplo dessa tendência é a produção Disney's Halloween Treat, de 1982, também criada pelos estúdios Disney, mas dessa vez com uma orientação muito mais clara e óbvia para esta data comemorativa, como o próprio nome sugere. O filme era visto como uma obra de arte e uma celebração de diversos dos ícones mais reconhecíveis do Halloween à época, colocando os personagens mais queridos do universo Disney em meio a essa celebração. E nem é preciso dizer, foi também um imenso sucesso, atraindo ainda mais interesse ao tema em seu tempo. Contudo, uma coisa é falarmos sobre especiais como estes, claramente direcionados ao público infanto-juvenil, e outra bastante diferente é falar a respeito de outra faceta do entretenimento temático de Halloween, os filmes de horror orientados para o público adulto, talvez ainda mais lembrados de maneira geral, e que moldaram ainda mais os costumes e os símbolos da data. Filmes de horror já existiam obviamente desde muito tempo antes desses especiais, com o primeiro filme de terror de que se tem registro, o curta francês Castelo Assombrado, tendo sido produzido em 1897. Mas um filme específico com a temática de Halloween era uma história diferente, e ainda era à época uma empreitada inédita. O primeiro filme de grande repercussão a causar um verdadeiro frenesi de medo no público dos cinemas e, mais tarde, das TVs, foi sem dúvidas o clássico de horror O Exorcista, de William Friedkin, lançado em 1973, que era considerado tão assustador à época que existiram diversos relatos de pessoas que chegaram a passar mal, a desmaiar ou a abandonar as salas de cinema durante sua exibição. E naturalmente, rendeu muitos pesadelos e traumas a essa geração, mas mesmo com tamanho impacto, ele não era um filme especificamente pensado para orbitar em torno do Halloween como uma data comemorativa. A primeira instância nesse sentido específico foi uma iniciativa do hoje lendário diretor americano John Carpenter, considerado como um especialista no gênero, e veio 5 anos mais tarde, em 1978, sendo intitulado simplesmente como Halloween, já que o nome se encontrava naturalmente vago então. O filme segue os passos de um perigoso psicopata conhecido como Michael Myers, que usava uma máscara completamente distorcida no rosto e dedicava seus dias a perseguir e a matar inocentes. A máscara em questão foi algo como uma decisão de última hora, parte de uma fantasia do Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas, comprada às pressas em uma loja de fantasias e que se assentava mal ao rosto do ator, mas que causou tamanho impacto visual que foi considerada perfeita para complementar a indumentária deste que era, essencialmente, o primeiro em uma nova classe de vilões do cinema e do Halloween, por falar nisso.
Enquanto até então os vilões e monstros das histórias ligadas à data haviam sido sempre criaturas de origem fantástica ou sobrenatural, como bruxas, fantasmas, demônios, esqueletos e outros seres macabros e além da compreensão humana normal, ou então, no mínimo, seres ligados à fauna selvagem, como morcegos e lobos, Myers representava um novo tipo de vilão, ainda mais assustador se possível, pois era um vilão humano, um vilão possível, alguém que poderia estar naquele exato momento rondando qualquer lugar do mundo real a qualquer hora, pronto para causar dor, sofrimento e provocar o caos, uma perspectiva que deve seguramente ter chocado o público da época. Essa tendência iniciada por Halloween se fortaleceu ainda mais nos 6 anos seguintes, com os lançamentos de mais ícones do horror muito ligados a esta data. Sexta-feira 13, de 1980, que apresentou ao público o simbólico e reconhecível vilão psicopata Jason Voorhees, famoso por sua máscara de hóquei e por seu gosto pela própria mãe e por matar adolescentes, e A Hora do Pesadelo, de 1984, que introduziu o igualmente afamado Freddy Krueger, famoso por ser uma criatura algo sobrenatural que ataca as pessoas em seus pesadelos, causando repercussões fisicamente em seus corpos na vida real, por suas garras metálicas e, o mais engraçado pra mim, por sua camisa listrada em vermelho e preto, que sempre me remete ao uniforme principal do clube de regatas do Flamengo e sempre me faz rir por conta disso. Esses vilões humanos, ou ao menos parcialmente humanos, foram apenas uma introdução para toda uma nova tendência que se avolumaria mais tarde, ao longo do restante da década de 80, durante os anos 90 e na virada do milênio em diante, ensejando na criação de diversas fantasias temáticas e outros produtos relacionados dos mais diversos tipos sobre estes e outros ícones que foram rapidamente incorporados às festividades do Halloween, introduzindo uma nova face muito mais diversificada para a festa, mais adequada a uma era de enxurradas de novas informações, novas mídias como a internet e um novo tempo de consumo com uma nova mentalidade entre as novas gerações, para as quais os vilões clássicos já não despertavam mais o mesmo medo ou interesse. Além disso, outros temas para fantasias e decorações também se tornaram mais populares, como figuras políticas importantes, no bom e no mau sentido, personagens populares de filmes, séries, livros e animações, além de games e outros trabalhos de massa, e até mesmo aquelas criadas apenas no puro espírito do entretenimento, com temas cômicos, absurdos ou inusitados, como estas aqui. Enquanto isso ocorria, o escopo e o volume desta festa também aumentaram absurdamente, com o Halloween sendo responsável por exemplo, elevar o consumo e a venda de doces industrializados nos Estados Unidos todos os anos, alcançando a marca de bilhões de dólares. Para não se falar dos gastos com diversos outros tipos de itens, como fantasias, decorações, cartões de visitas, publicidade específica, versões especiais de todos os tipos de produtos de mídia, temas personalizados, grandes paradas e festas temáticas e até mesmo coisas algo mais dúbias e inusitadas, como fantasias pensadas especificamente para animais de estimação, por exemplo. No fim das contas, todos os anos, o amor dos americanos pelo Halloween move bilhões de dólares de diversas formas diferentes, e a festa se expande ainda mais graças à mídia forte do país, encontrando também pessoas dispostas a comemorá-la em outras nações, como o Canadá, a Irlanda, o Reino Unido, a Alemanha, o México, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia e, até mesmo, o Brasil, ainda que dentro de apenas alguns círculos específicos. É por essas e outras razões que não surpreende nem um pouco o fato de o Halloween ser, nos dias atuais, a segunda data comemorativa mais importante, lucrativa e, portanto, visada em todo o ano pelo varejo e pela indústria nos Estados Unidos, perdendo apenas, obviamente, para o Natal, mas ficando à frente de outros feriados importantes como a Páscoa, o Dia dos Pais, o das Mães ou o das Crianças, o que apenas serve para mostrar o volume gigantesco que tal data assumiu desde suas humildes e místicas origens entre os celtas pagãos da Europa antiga até a sociedade de consumo e produção em massa dos dias atuais. Para além disso, é preciso também dizer que o Halloween possui, ao menos para mim e para muitas pessoas ao redor do mundo, um predicado que vai além de seu puro valor material. É uma festa diversa, colorida, barulhenta e multifacetada, mas também ousada, uma celebração que brinca e flerta com alguns de nossos maiores medos como espécie e como indivíduos, e que nos convida a refletir sobre temas como a mortalidade, o oculto, os mistérios do mundo e a própria fragilidade da existência humana, além de tocar em temáticas religiosas e esotéricas que normalmente são deixadas de lado pelas pessoas fora de seu contexto de adoração, e é também uma festa subversiva, algo semelhante ao carnaval aqui no Brasil.
um tempo no qual as regras e a ordem estabelecidas são temporariamente rompidas até certo ponto, convidando as pessoas a se despirem de seus preconceitos e restrições e a serem aquilo que, no fundo, sempre quiseram ser, abraçando seu lado sobrenatural e seu gosto pelo macabro e pelo terrível, sempre em um ambiente de diversão e descontração. E é por isso que o Halloween sempre permanecerá sendo uma das datas festivas mais populares e queridas de todo o calendário em diversos pontos do mundo e, ainda que nunca venha se tornar verdadeiramente popular entre as grandes massas aqui no Brasil, permanecerá sendo também o meu dia preferido em todo o ano. Um feliz Halloween a todos vocês. E aí está, essa foi toda a história da trajetória do Halloween desde suas origens, séculos e séculos, mais de milênios até atrás, entre os celtas da Europa, passando por todo o desenvolvimento histórico tanto na Europa quanto na América do Norte, até chegar à festa com os moldes tal qual nós a temos hoje em dia. O que vocês acharam? O que vocês acharam mais curioso a respeito dessa trajetória? Quais os ícones mais agradam vocês? Vocês curtem o Halloween de uma forma geral? Curtem o horror, o místico, o fantástico, o misterioso de certa forma? Vocês gostam desse tipo de tema em filmes, séries, livros, até músicas? O que vocês acham a respeito dessa data no geral? Comentem aqui embaixo e vamos conversar a respeito dessa data que eu gosto tanto, com tanto fervor. Eu agradeço a todos como sempre pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço. Volto a reforçar que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o material com os amigos que gostam desse tipo de temática e considerem um meio de contribuição direta com o canal via Pix. Eu também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo o link para o meu canal primário, O Mundo de Gelo e Fogo, onde eu falo a respeito das Crônicas de Gelo e Fogo, a obra máxima de George Martin e de todas as obras relacionadas e desse mundo correlato. Para quem curte esse tipo de tema ou curte o meu estilo, vale a pena dar uma olhada. Eu agradeço a todos mais uma vez e verei vocês novamente no próximo vídeo aqui na Omni ou lá no MGF. Agora eu pretendo voltar para lá para produzir mais alguns vídeos lá antes de fazer o próximo daqui. Então, dependendo do que você escolher fazer, nós nos vemos por aqui ou por lá. Demorou? Um grande abraço a todos e valeu!